Olá, mais uma vez estamos aqui, né, na oração e nós queremos assim entregar nas mãos do Senhor, né? Mais um momento de que nós estamos aqui diante do Senhor, nosso Deus. O Espírito Santo tem que aparecer, gente, lá em cima. E o testemunho, o testemunho nada mais é do que eu lembrar, contar histórias da minha vida. Interessante, histórias que eu nunca contei pra ninguém. E daí hoje eu fiquei lembrando de alguma coisa, sempre tem alguma historinha ou outra. E eu lembrei de uma próxima da que eu contei a última vez. Que eu contei de um momento onde eu perdi tudo de mais importante para mim, que significava para mim, minha família, meu carro, meu emprego. Tinha uma importância para mim. Mas você pode perder tudo, mas você não perdendo Deus, você recupera, você restaura. Então, eu lembrei de uma outra história próxima desta que aconteceu. Quer dizer, na mesma época. Tem a ver até com a mesma situação. No caso que eu falei que eu perdi três coisas, uma é a família, né? Tem a ver com isso. Pois bem, voltando então, perdi a família nessa época. E perdendo a família, divórcio, tem a partilha dos bens. Né? No caso, como que é o nome? Esqueci o nome agora. Disso, o nome técnico disso. Mas uma das coisas era esta casa, não é? E esta casa, sim. Eu comprei esta casa e casei. Né? Mas eu que paguei tudo mais. Mas tudo bem. Não vou adiantar as coisas, senão perde um pouco a história. Eu estava em casa logo em seguida depois do divórcio. E eu estava sentado aqui na frente, desempregado. Como eu falei para vocês, 2 dias depois do divórcio eu tinha perdido o meu emprego. E já fazia mais de 4 meses, eu acredito que isso porque eu já estava morando aqui. Ela já tinha ido para a casa dela em Taubaté, do pai dela, onde ela mora até hoje. E de repente eu me via numa. Eu estava aqui, o telefone tocou e era ela. Ela foi tratar de um assunto, ela me falou, toda carinhosa comigo. Tudo bem? Tudo bem. Então, antes disso, lembrei o nome técnico, é averbação. Então, antes de eu contar a ligação, eu lembrei, eu tenho que contar como foi a averbação. Chegamos. Se bem que tem mais uma história antes. Deixa eu ver se vale a pena contar ou não. Vou contar. Cheguei para minha advogada, que era esposa de um grande amigo meu. Porque assim, quando aconteceu o divórcio, eu chamei um amigo. Ele sentou aqui na sala, conversamos. Cara, estou passando por essa situação. Eu queria a voz de um amigo, né? Ele falou, cara, tal, ele me ajudou. Ele falou, olha, cara, minha esposa vai pegar o teu divórcio, tá? Eu falei, ótimo, pode ser. Passei para a esposa dele. Ele foi lá no escritório e falou, o que acontece? Falou, olha, ela quer 50% da casa, mas não funciona assim. Por quê? Eu posso provar que eu tenho muito mais do que isso na casa. Então tá. Como que você pode provar? Eu falei, olha, eu tô com a certidão de casamento aqui. A certidão de casamento de 2002 e o regime comunhão parcial de bens. Certo? Ela falou, certo. Eu tenho aqui meu imposto de renda de 2001 declarando a casa. Eu casei em 2002, aqui o documento de imposto de renda de 2001. Gente, eu podia até
Vai até parecer que eu sou mau caráter por causa disso, mas não. Mas é porque eu tinha uma outra história ainda para contar e eu não vou entrar nesse detalhe. Certo? Porque parece que eu não sou generoso, né? Nessa situação. Mas tem uma outra história que eu não vou ficar puxando várias histórias para contar o que aconteceu. Então tá aqui, eu tenho a certidão de casamento. Tá aqui mostrando que eu casei em 2002 e comunhão parcial de bens. Em 2001 eu tenho aqui o imposto de renda declarando a casa. Serve? Ele falou, ótimo. E minha ex-mulher, ela pegou o advogado mais inescrupuloso, mais que joga sujo aqui em Caçapava. Mas eu, diante dessas coisas, ele não tinha o que fazer. Ele tinha só que pedir a negociação. Então, a minha advogada fez os cálculos. Eu tinha pago, antes de casar, 60% da casa, que ela estava alienada, né, no banco na Caixa Econômica. E os outros 40% era 50% para cada um, ou seja, eu tinha 80% da casa. E a minha ex-mulher, 20%. Na primeira averbação do divórcio, chegamos lá. Ela queria 50%. Falaram entre os advogados. Ela já levou um monte de mulher lá para testemunhar não sei o que contra mim, porque eu não, elas não sabiam da nossa história. Uma era vizinha aqui, conhecia a gente, mas não tinha nada. Talvez. E a outra era amiga dela do trabalho, que eu conhecia muito por alto. Mas tudo bem, isso é o de menos. Aí eu sei que acabou o primeiro encontro e eu não, acabou que não acertamos nada. Tá, esse testemunho é um testemunho de fé, tá? No final vai chegar essa situação. Saí do fórum, ela estava do outro lado da avenida, na praça, e ela me chamou chorando. Ela falou assim, você é um mau caráter. Eu falei, não. Mau caráter se eu tivesse pegando alguma coisa que não é minha. Eu estou pedindo aquilo que é meu de direito. Mau caráter seria, não é? É meu de direito. Eu tenho o direito dessa situação. E eu poderia ser generoso com você, mas você não merece. Por causa disso, disso e disso. Tá. Tudo bem, fomos para uma outra averbação, onde nós sentamos. Nesse meio período, a minha advogada me ligou, Roger, tem um acordo. Você quer fechar um acordo? A questão é o seguinte, gente, a grande realidade. Eu, te, eu não queria expor ela, mas não vai ter jeito. Eu estou contando a história, né? Então, e eu não sabia, eu não me lembrava que ia chegar nessa situação. Ela tinha pressa de fechar a averbação do divórcio, porque fazia alguns meses, eu vou tentar ser bem light para não pegar, mas e ela já estava querendo casar com outra pessoa, fazia uns 4, 5 meses, ela já estava querendo casar com outra pessoa e já estava querendo comprar uma casa, ela precisava do dinheiro da casa. E eu não tinha pressa nenhuma, porque eu não tinha ninguém, estava morando lá, eu tinha onde morar, então que as coisas rodem do jeito que tem que rodar. Pois aí eu não tinha pressa, e ela tinha, porque ela já estava com outra pessoa e queria casar. Bem, eu tentei ser o mais light possível para não expor. Mas eu. A minha advogada me ligou, olha, quer fazer um acordo, vamos fazer? Eu falei, vamos. Depois eu pensei, por que fazer acordo? Depois que eu aceitei, e eu sou homem, eu não volto atrás com a minha palavra. O que eu falei eu sustento. Isso desde sempre. Eu posso tomar prejuízo, mas a minha palavra é uma só. Ela não volta atrás. Sou homem.
Então, eu tá aceito, tá aceito. Então, eu fui, falei, caramba, eu tomei prejuízo, porque eu contei pra vocês no outro testemunho que eu bati o carro, né? Que eu bati o carro, eu já tinha comprado o outro, só que esse carro entrou na verbação do divórcio e eu paguei tabela no carro, o carro batido, pagando tabela. Falei, caramba, eu me prejudiquei, hein? Me prejudiquei. Mas tudo bem. Palavra é palavra. O que foi falado, foi falado. Agora vamos chegar àquilo que eu falei. Estava sentado aqui, o telefone ligou, o telefone tocou e era ela. Ah, não. Não vamos chegar aqui. Vou lá, questão da verbação do divórcio. Chegamos lá, aí a juíza começou a colocar os bens do casal. Chegamos à casa, que era 80% minha e 20% da mulher. Aí, quando ela perguntou, o advogado da mulher falou, olha, a casa ela vai ser vendida e vai ser distribuída de acordo com a porcentagem de cada um. Aí a juíza perguntou, quanto tempo para vender a casa? Aí o advogado falou, é 6 meses. Aí a juíza perguntou, e se não vender em 6 meses? Pode se prorrogar para mais 6 meses. Então tá bom. Aí saí lá, tava tudo fechado, né, a nossa história. E a confiança em Deus, sempre. Eu tava aqui em casa já tinha... O telefone toca e é minha ex-mulher. E ela fala assim, já achei comprador para nossa casa. Eu falei, o quê? Eu achei comprador para nossa casa. Você sabe, ela trabalha com vendas, né? Eu trabalho com isso e... Isso porque a gente não tinha feito não tinha pego uma avalista, não tinha colocado valor nenhum. Então, aí eu respondi para ela, mas como assim vender a casa? Eu não sou o acionista da casa, eu não tenho 80% das ações da casa, né? Ainda brinquei com ela desse jeito. Eu não tenho prioridade na compra? Aí ela me tirou sarro. Você, porque eu estava desempregado, certo? Você vai me pagar esta casa quanto? Daqui a 10 anos? Eu falei, olha querida, eu não sei se daqui a 10 anos. Mas eu sei que eu tenho 6 meses. E se não. E mais um prolongamento de mais 6 meses. Eu tenho 1 ano para pagar essa casa. Se é daqui a 10 anos, eu não sei. Aí que tá. Quando eu desliguei o telefone, já ouviram falar da fé expectante? Foi a primeira vez na vida, a primeira e única. Não, eu estou vivendo a fé expectante agora. A segunda, tive duas. E quando eu desliguei o telefone, Deus falou para mim assim: você vai comprar esta casa. Gente, eu não tinha dinheiro para comprar pão para mim tomar café, tá? Vocês estão ouvindo isso? Eu estava desempregado e eu não tinha dinheiro para comprar pão para mim tomar café da manhã. Eu falei, então tá, eu confio. Eu creio. Eu falei, então, tem 3 formas de eu pagar isso. Às vezes eu jogo na Mega, vai que eu ganho na Mega, né? Ganho a quina que seja, que não é o suficiente. É o suficiente para pagar. Segundo, meu pai pode pagar para mim. Meu pai tem condições de pagar. Terceiro, é o que eu não falei, o terceiro. Lá na rescisão, não, eu vou falar depois. Lá na rescisão tinha, lá na verbação tinha uma rescisão. Ou melhor, lá na verbação tinha um dinheiro que eu tinha que receber na justiça. E eu vou falar melhor disso depois. Bem, então, vou falar agora porque no mesmo dia aconteceu outras situações. Eu, o dinheiro era tipo 30 mil que, que eu tinha direito, mais ou menos. Na verdade, era o que estava tramitando, era 30 mil, vamos colocar assim. Acho que o advogado deve ter pensado assim, pô, 30 mil, ela tem direito a 15 mil, que é metade.
Vamos jogar isso fora, deixa isso pra lá. E vamos concentrar em outras coisas aqui. Deixa, abre mão dos 15 mil. E nesse mesmo dia que ela me ligou, eu tinha que passar na minha advogada para resolver alguns problemas com relação ao nosso divórcio. E também tinha chegado com relação a esse dinheiro, nesse mesmo dia, ou no outro dia que eu procurei na internet, eu não consegui achar isso. Tinha chegado um telegrama do sindicato onde eu fui mandado embora, dizendo o número do processo, eu tentei acessar o número do processo e não consegui encontrar na internet. Mas eu memorizei, era um número gigante, só que grande parte do número era datas. Então você memorizando aquelas datas, aquelas coisas, o número ficava pequenininho. Mas era um número grande. E eu tinha que ir na minha advogada resolver alguns problemas relativos ao meu divórcio. E eu cheguei lá. Bem, não. Gente, minto. Tá? É que eu vou lembrando das coisas quando eu vou falando. E. Não, não, é verdade, é isso mesmo. Isso daí vem depois. É... Tá, é isso mesmo, isso vem depois, não vem antes não. É que ordenando as coisas. Aí eu fui até a minha advogada, ela me passou algumas coisas com relação ao divórcio. Eu conversando com ela, falei, puxa, se eu te pedir um favor, veio um telegrama, não foi e-mail, foi telegrama. Veio um telegrama do sindicato com relação ao meu processo. Desse que você está aí no divórcio aí, que você tem um número, eu tenho um número de cabeça. Você quer dar uma olhada para mim? Passa o número para mim. Ela entrou no computador. Pá, 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 pá. Então, saiu o teu dinheiro. Os 30 mil que eu falei para você. 120 mil. Dava para pagar a casa e sobrava dinheiro. Essa era a fé que Deus tinha colocado no meu coração lá atrás. Gente, eu não tinha dinheiro para comprar pão. E eu ia comprar uma casa. E veio a fé no meu coração tão grande. Essa casa é sua. Era 20% da casa, tudo bem, mas era bastante dinheiro. Há 13 anos atrás era mais de 30 mil, era quase 40 mil reais que eu ia ter que pagar. Hoje já ainda é muito dinheiro. Para quem não tinha dinheiro para comprar pão, para tomar café da manhã. E às vezes Deus coloca em nós essas fé. Tenha fé. E eu acreditei tanto naquilo. E eu esperei. Falei, não, Deus está falando, eu vou comprar casa. Como eu falei, tenho 3 formas de comprar essa casa. Pois bem, resolvi o meu problema, o dinheiro caiu na conta. Só que depois, tudo aconteceu no mesmo dia, tá? A mulher ligou, arrumei comprador, eu falei que eu ia comprar, e ela deu risada porque eu não tinha dinheiro, ela sabia disso. Deus me deu a fé. Fui na advogada naquele mesmo dia. A advogada viu o. Pegou o meu processo, abriu, viu, me disse que o quanto eu teria ganho. E nesse mesmo dia meu pai vem aqui em casa. Ele fala, olha, e ainda foi isso ainda. Eu conversei com a sua esposa, negociei com ela, derrubei o preço, vou pagar a parte dela. Meu pai falou. É, tá, vou pagar a parte dela e depois você me dá seus 2 carros como pagamento. Eu tinha 2 carros. Quer dizer, eu tenho um carro que era batido. Como eu falei para vocês, eu tinha comprado outro carro. Né? E eu pensei, meu Deus, mas eu preciso do carro. Deus me deu uma outra fé. Tranquilo. Você vai pagar, seu pai. Ah, não, minto. Eu não ia pagar com o carro, né?
Meu pai falou, olha, você me dá os seus 2 carros. Eu falei, tá bom, pai, eu aceito. Ah, não, minto. Peraí, não. Ah, é. Então, exatamente. Ele falou isso antes e depois. É por isso que eu confundi. Tá? Antes da verbação do divórcio. Antes da verbação, não. Antes desse dia, com a advogada e tudo mais, ele veio e falou isso. Olha, eu vou pagar. Eu fiz um negócio com ela, derrubei o preço, eu vou pagar à vista para ela. Tá? E depois você me dá seus 2 carros. Eu falei, pai, me dá um dia para pensar, depois eu te dou a resposta. Passou o dia, e o dia que passou foi o dia que, que aconteceu tudo isso que eu falei para vocês. Depois ele veio à noite. Foi uns 2 dias depois, eu acho. Veio rebentando comigo, você é um moleque. Você me pediu um tempo para pensar e não falou nada. E aí, eu falei, então pai, então pode fazer. Só que eu não vou te dar meus 2 carros, não. Eu vou te pagar em dinheiro. E ele ficou olhando pra minha cara assim, como quem diz assim, de onde você está tirando dinheiro? O que você fez? Que rolo que você fez para você ter dinheiro? Ele olhou com aquela cara assim e perguntou, vai tirar dinheiro da onde? Eu falei, fique tranquilo. Eu tinha um processo na justiça que eu ganhei. O dinheiro vai cair na minha conta e eu te pago. Pois bem, esse é o meu testemunho. Talvez é o testemunho de fé. E essa fé ela impulsiona você a crescer espiritualmente. Porque era um milagre. A fé expectante é você acreditar no milagre. É você acreditar no milagre de tal forma que você tenha certeza que o milagre vai acontecer. Porque era um milagre. Como uma pessoa que não tem dinheiro para tomar um café da manhã, vai pagar uma prestação de uma casa. Vai pagar mais que uma prestação de uma casa, vai pagar 20% do valor de uma casa. É um milagre. E eu acreditei com certeza naquele milagre. E o milagre aconteceu. Hoje eu estou à espera de um milagre, como diz o filme, de novo. Crendo. Só que esse é mais demorado. E eu diante do Senhor, eu falei, Senhor, a minha fé não está abalada, mas o meu ser humano está cansado. Eu falo, por mim, Senhor, eu já teria desistido. Mas, embora é o que eu mais quero na vida. Mas, porque o Senhor falou que a vitória é certa. Eu vou esperar. Esse ainda não aconteceu, esse milagre. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. E quero testemunhar mais para vocês. Hoje, nesse exato momento, essa última semana, eu tenho orado todos os dias, jejuado. Eu tenho feito tudo. E essa última semana, esse milagre ainda se tornou mais impossível. As coisas têm parecido mais impossível. Mas aí, eu me mantenho mais na fé. Mas coloco para Deus, Senhor, o ser humano já teria desistido. O homem já teria desistido, mesmo sendo aquilo que eu mais quero na vida. É a coisa mais importante para mim hoje. Mas eu confio em Ti. Eu confio na Tua providência. Eu confio nas Tuas promessas. E eu espero em Ti. Amém, irmãos? Esse é o meu testemunho de hoje. Eu vou ter mais histórias que eu vou contar, eu vou lembrando aí. Essa eu lembrei agora também. Eu estava tentando. Outra coisa que eu quero dizer para encerrar o testemunho. Infelizmente se dá com relação ao meu divórcio, que foi o que eu falei no outro
no outro testemunho, que foi uma perda irreparável para mim, certo? E eu não, e o que eu quero dizer, encerrando isso, eu não sinto nenhum orgulho disso. Pelo contrário, eu me envergonho do divórcio. Porque o sacramento do matrimônio, que eu tanto me orgulhava, acabou. E como eu falei talvez no testemunho anterior, o divórcio é culpa dos dois, sempre. Às vezes a gente não vê a culpa da gente, sempre vê a culpa do outro. A gente sempre joga nas costas do outro o nosso erro. Eu errei muito, assim como ela também errou muito. O meu divórcio me fez refletir bastante, entender muito sobre relacionamento, crescer como, como, como homem de Deus. É uma coisa que eu não queria, que não deveria ter acontecido. Para um servo de Deus não é uma coisa legal. Mas aí eu tenho que analisar como que eu vou lidar com isso daqui para frente. Como vai ser minha vida daqui para frente, assim, sim. Agora sendo um homem divorciado. Não é fácil. 13 anos vivendo na solidão, como eu falei na pregação anterior. Lutando com os próprios desejos, com as próprias necessidades, tendo que buscar a nulidade, tudo conforme Deus quer. Certo? Então é isso. Acho que fui bem completo naquilo que eu tinha para dizer. Que Deus abençoe cada um de nós. Fiquem com Deus.